De Júpiter aos cometas. Júpiter. Júpiter é uma enorme bola de gás, maior do que todos os planetas do Sistema Solar juntos. Júpiter gira ao redor de si como um peão. Seus dias são mais curtos do que os de qualquer outro planeta. Ele completa uma volta em torno do seu eixo em menos de 10 horas. O Sol, brilhando fracamente através do anel de poeira cósmica que envolve Júpiter, não passa de um farol distante a 780 milhões de quilômetros. Júpiter fica tão afastado do Sol que precisa de quase 12 anos para percorrer sua órbita em torno dessa estrela. Comparada a Júpiter, a Terra é minúscula. Seriam necessárias 11 terras para igualar o diâmetro de Júpiter. E mais de 1.300 terras para preencher seu volume. Júpiter desempenha, às vezes, o papel de aspirador de cometas. Este cometa, vindo dos confins do Sistema Solar, fica tão perto de Júpiter que é capturado pela gravidade do planeta gigante. Submetido a forças centenas de vezes maiores que a atração exercida pela Lua sobre as marés terrestres, o cometa se despedaça. Estamos em julho de 1994. Mais de 20 fragmentos do cometa Shoemaker-Levy 9 chovem sobre Júpiter. Em 1977. Duas sondas espaciais gêmeas, Voyager, deixam nosso pequeno planeta azul em direção do longínquo Sistema Solar. Primeiro alvo dessas missões, Júpiter. 2 anos mais tarde, Júpiter se revela em todo o seu esplendor. Ele não se assemelha a nenhum outro planeta. Na verdade, ele não possui superfície sólida, apenas gases turbilhonantes espalhados por gigantescas faixas climáticas. Estas correntes de gás movem-se em direções opostas, tempestades e turbilhões que giram em volta do planeta. A maior das tempestades é chamada de Grande Mancha Vermelha, 3 vezes maior que a Terra, um anticlone que gira sem parar há muitos séculos. Acima, na imagem, a Grande Mancha Vermelha vista da sonda Voyager 1. Abaixo, a mesma mancha vista da Voyager 2. Dez anos mais tarde, da órbita da Terra, o ônibus espacial lança a sonda Galileu. Passando por Vênus e por 2 vezes ao largo da Terra, a sonda precisa de 6 longos anos para atingir Júpiter. E Galileu chega lá. Em 1995, uma sonda é liberada para uma verdadeira descida ao inferno. Um paraquedas torna sua queda mais lenta. Cada segundo é precioso para os pesquisadores. As nuvens se tornam mais espessas. Os ventos sopram a mais de 500 km por hora, impelidos pelo calor de Júpiter. As temperaturas se elevam. Júpiter libera muito mais calor do que o que recebe do Sol. Seu núcleo se aquece a mais de 30.000 graus Celsius. Depois de uma queda de 40 minutos, a atmosfera já é 10 vezes mais densa do que a da Terra. Depois de 1 hora, a sonda Galileu é destruída, esmagada pela imensa pressão. Júpiter é composto de 90% de hidrogênio e de quase 10% de hélio. Uma espécie de nevoeiro envolve sua atmosfera. Embaixo, há cristais de amoníaco, sulfidrato de amônia, gelo e gotículas de água e de amoníaco. No coração de Júpiter existem hidrogênio e hélio,
hidrogênio líquido, hidrogênio metálico e, por fim, um núcleo sólido. É o hidrogênio metálico líquido que produz o campo magnético de Júpiter. No interior desta zona, em forma de câmara de ar, partículas eletrizadas fervilham como um enxame de abelhas. Mas a magnetosfera de Júpiter se estende até muito mais longe. Ela é a maior entidade do Sistema Solar, depois do Sol. Quando o vento solar sopra na direção do planeta, formam-se auroras por sobre os polos. Esses halos são carregados de partículas que interagem com a camada superior da atmosfera. Os 16 satélites de Júpiter. Depois de lançar sua sonda na atmosfera de Júpiter, a Galileu passa a se interessar agora por seus satélites. O primeiro deles, Io, sofre a atração de Júpiter e também de outro satélite próximo. Resultam, portanto, erupções vulcânicas, fotografadas pela primeira vez pela sonda Voyager. De todos os corpos do Sistema Solar, Io é o que tem a atividade vulcânica mais intensa. O satélite é sacudido continuamente pelas erupções. A lava recobre sem cessar a sua superfície. Jatos de gás enchem de enxofre a atmosfera. Ao contrário de Io, este satélite, Ganimedes, é muito calmo. A 150 graus negativos, sua crosta de gelo chega a alcançar 100 quilômetros de espessura. Ganimedes é o maior satélite de todo o Sistema Solar. Ele chega a ser maior do que o planeta Mercúrio. Ao redor de Ganimedes, a Galileu detecta um campo magnético fraco que permite imaginar a estrutura interna deste satélite. Abaixo de sua crosta, estende-se um manto de neve derretida. Em seguida, uma camada de rocha e de gelo que circunda um núcleo de silício. Calisto poderia ser um irmão gêmeo de Ganimedes se não fosse crivado de crateras. Elas são indício de incontáveis bombardeios. O maior local de impacto é uma enorme bacia em formato de anéis. Eis uma outra, fotografada pela Galileu. Se existisse algum tipo de vida extraterrestre no Sistema Solar, seria aqui, em Europa, lisa e rachada como uma casca de ovo. Há uma teoria segundo a qual toda a superfície deste satélite seria um oceano recoberto de gelo, um possível refúgio para formas de vida. Sob o gelo, as águas poderiam ser mornas, aquecidas pela atração gravitacional de Ganimedes e de Io. Mas o gelo pode se estender até muitos quilômetros de espessura. Para penetrar nesse oceano e procurar ali a presença de organismos vivos, seria preciso pousar sobre ele. Mesmo assim, os sulcos e as fendas que cortam a superfície de Europa nos dão esperança. Eles nos lembram que a Terra também possui oceanos de gelo e que a vida fervilha abaixo desses icebergs. Júpiter e seus 4 maiores satélites. Um sistema solar em miniatura.
Saturno. Decolagem da dispendiosa missão espacial Cassini. Estamos em 1997 e uma nave de mais de 5 toneladas se dirige para Saturno. Cassini atingirá este gigante distante apenas no ano de 2004. Esta missão custou $1 bilhão. Mas então, por que uma missão tão cara e tão demorada? Nossa Terra está a apenas 150 milhões de quilômetros do Sol. É preciso ultrapassar Marte, o último dos planetas rochosos, e depois transpor o imenso fosso que nos separa de Júpiter. Saturno fica ainda mais distante. Este magnífico planeta está a cerca de 10 vezes mais distante do Sol do que o nosso. Ele leva quase 30 anos para percorrer sua órbita ao redor do Sol e sua rotação diária dura 10 horas e 15 minutos. Saturno é o segundo maior planeta de nosso sistema solar, depois de Júpiter. Sua densidade é tão pequena que, se fosse arremessado num oceano suficientemente grande, ele flutuaria. E mesmo assim, o seu volume poderia conter 750 vezes o da Terra. Assim como Júpiter, Saturno é gasoso, composto de 94% de hidrogênio e de quase 6% de hélio. Ele apresenta também faixas climáticas, as quais são pouco visíveis devido ao nevoeiro que encobre todo o planeta. Mas elas podem ser detectadas, trocando-se o filtro da câmera. Então, descobrimos a presença de tempestades e ciclones. Os ventos são mais intensos do que os de Júpiter. Este tornado, por exemplo, sopra a mais de 1.500 km por hora. A atmosfera de Saturno se divide em 5 camadas. A mais alta delas é composta de névoa. Logo abaixo, cristais de gelo de amoníaco. Depois, sulfidrato de amônia. Em seguida, água congelada. E, por fim, gotas de água. Mais abaixo ainda encontramos hidrogênio e hélio. E depois, hidrogênio em estado líquido. Hidrogênio metálico. E um núcleo rochoso. Tal como acontece em Júpiter, é o hidrogênio metálico que produz o campo magnético de Saturno. Este último desvia o vento solar, com exceção dos polos, onde as partículas eletrificadas são engolidas como por uma chaminé. Elas são a origem das auroras polares. Vejamos o Polo Norte. De longe, os anéis de Saturno se assemelham a um véu finíssimo. Visto de perto, ele possui bilhões de minúsculos satélites que variam desde grãos de poeira até blocos de gelo do tamanho de um caminhão. Vamos nos colocar numa escala de dimensões terrestres. Os anéis se estendem a uma distância igual à que separa a Terra da Lua. Ainda assim, eles não têm mais do que 1 quilômetro de espessura. Da Terra, nossa visão dos anéis muda em função da órbita solar de Saturno. Quando o seu eixo de rotação faz um ângulo de 26 graus, visto de perfil, os anéis dão a impressão de desaparecerem. Tudo o que sabemos sobre os anéis de Saturno provém das sondas Voyager, que os sobrevoaram no início da década de 80. Elas nos mostraram 7 faixas principais, cada uma delas composta de centenas de anéis menores. Elas também registraram raios misteriosos. Talvez sejam a poeira que se eleva dos anéis, sob o efeito de forças eletrostáticas. Adotando como ponto de referência visual uma estrela colocada ao fundo, a Voyager pode mapear os anéis e suas divisões. A maior delas é a divisão de Cassini, com mais de 4.000 quilômetros de largura.
Alguns anéis são mantidos em órbita por pequenos satélites que lhes servem de guardiões. Aqui, vê-se um par desses satélites que sustentam o anel exterior. Este satélite, chamado de Pan, gravita bem no interior da divisão de Encke. Mas os anéis de Saturno permanecem um enigma. Eles podem ser resíduos de asteroides pulverizados, próximos demais do planeta para poderem se reagrupar e constituir novos satélites. Daqui a alguns milhões de anos, os anéis de Saturno poderão até se dispersar. A Voyager nos mostra, de forma acelerada, os movimentos de Saturno e seus satélites. Até esta data, são conhecidos 18 deles. O minúsculo Mimas é o mais bizarro de todos. Feito de gelo e rocha, ele é, acima de tudo, uma gigantesca cratera. Se o projétil que o perfurou tivesse sido um pouco maior, Mimas teria se tornado um anel suplementar de Saturno. Aqui, vê-se Encélado, quase 2 vezes maior que Mimas, com seus 500 quilômetros de largura. Planícies de gelo, provavelmente formadas por afloramentos de água em estado líquido em sua superfície. Fontes de gelo podem também brotar, porque Encélado é comprimido pela força gravitacional de seus vizinhos. O próximo destino da Voyager, Tétis, com mais de 1000 quilômetros de diâmetro e um enorme desfiladeiro que pode ser visto logo abaixo. Dione se assemelha a Tétis, mas um de seus hemisférios é mais brilhante que o outro. Uma superfície gelada, coberta de crateras e rachaduras. Uma imagem bem próxima de Rhea, um enorme satélite com 1.500 quilômetros de largura. Jápeto possui um hemisfério escuro como o carvão e outro branco como a neve. O minúsculo Hyperion tem um formato bastante acidentado. Este pequeno rochedo troca de órbita periodicamente com um satélite gêmeo. O maior satélite de Saturno, maior até mesmo que o planeta Mercúrio, foi descoberto em 1655 pelo astrônomo holandês Huygens. Chamado de Titã, ele se assemelha à nossa Terra primitiva, colocada num congelador. Titã é envolto em brumas, mas a Voyager conseguiu detectar a presença de moléculas orgânicas, compostos de carbono tais como aqueles que deram origem à vida sobre a Terra. Podemos apenas imaginar sua superfície, porque a Voyager não consegue captar imagens através de uma bruma tão espessa. Aqui está Cassini. Ao chegar em Titã, em 2004, Cassini irá soltar um módulo de aterrissagem, batizado em homenagem a Huygens. Sua descida deverá durar 2 horas e meia. A atmosfera de Titã é rica em nitrogênio, como a da Terra. Os dados colhidos serão enviados à nave-mãe, que os retransmitirá para a Terra. Depois de pousar no solo, o módulo Huygens terá apenas mais 30 minutos de existência. A temperatura ali é de 190 graus negativos, e não existe luz do sol para alimentar os painéis solares do módulo. A neve que cai sobre ele é composta de metano e etano. O Huygens também foi preparado para pousar sobre uma superfície líquida, pois podem existir oceanos de hidrocarbonetos em Titã. Lá, o Huygens terá apenas mais meia hora para enviar sinais à Terra e responder a esta questão crucial. Será Titã um laboratório da vida? Este é um motivo suficiente para investir $1 bilhão e fazer uma visita ao Senhor dos Anéis.
Urano e Netuno. Sétimo planeta a partir do Sol, Urano gravita nas zonas crepusculares do Sistema Solar com um eixo de rotação estranhamente inclinado. Urano é um gigante gasoso e também possui anéis e satélites. Este aqui chama-se Miranda e é o diamante bruto do Sistema Solar, um bloco de rochas congeladas coberto de falésias mais altas que o Everest. Faz muito frio aqui. Urano está 19 vezes mais afastado do Sol do que a Terra. – 1997. Uma estrela que passa ao longe, por trás de Urano, começa a piscar. Esse pisca-pisca constante revela a presença de anéis em torno do planeta. Os astrônomos chegam a descobrir 9 desses anéis. Em seguida, descobre-se que há um total de 11. Eles destacam ainda mais a acentuada inclinação do planeta, que é de 98 graus. De um certo modo, o Urano rola ao longo de sua órbita. Com um diâmetro de mais de 51 mil quilômetros, ele é muito maior do que a Terra. Mas isso não é nada comparado a Júpiter, porque se Urano é um gigante, Júpiter é um supergigante. 1986. Primeiras imagens de Urano vistas pela missão Voyager. Aparentemente, é uma esfera sem nada de especial. Graças às imagens em infravermelho, o telescópio espacial Hubble consegue enxergar mais profundamente. Ele revela 3 camadas de névoas na atmosfera. É possível que abaixo delas ocorram fenômenos meteorológicos, mas eles permanecem ocultos. A seta móvel mostra a estranha inclinação do campo magnético de Urano. Relativamente ao seu eixo de rotação, seu eixo magnético apresenta um desvio de 60 graus. Na Terra, este desvio é de apenas 11 graus. A atmosfera de Urano é composta principalmente de hidrogênio, além de hélio e de leves traços de metano. A camada superior é uma estreita faixa de nuvens ricas em hidrocarbonetos. Por baixo existem hidrogênio e metano e, em seguida, amoníaco e hidrogênio sulfurado, e uma zona de transição de gases e líquidos. Mais abaixo ainda, hidrogênio líquido e um lençol de gelo. E, por fim, um núcleo rochoso. Urano possui 17 satélites conhecidos. Um deles, Miranda, foi gravemente atingido em sua juventude. Alguns dos seus estilhaços formaram os anéis de Urano. O restante voltou a se agrupar para dar origem a um novo Miranda. Isso não passa de uma hipótese, mas ela consegue explicar a existência dos anéis. Pode ser também que Urano tenha sofrido uma enorme colisão com um corpo celeste do tamanho da Terra. Isso poderia explicar a presença de anéis de gelo e a forte inclinação do seu eixo. De qualquer modo, os contornos caóticos de Miranda dão a impressão de um satélite despedaçado e reconstituído. Com seus 500 quilômetros de diâmetro, Miranda é uma verdadeira vitrine de formas geológicas. O mais espetacular, estas falésias de gelo com mais de 15 quilômetros de altura. Se uma pessoa caísse do alto de uma delas, levaria, graças à pouca gravidade, mais de 14 minutos e meio para atingir o solo. Este satélite, ao contrário, parece bastante monótono. É Ariel, 2 vezes maior que Miranda, com sua rede de desfiladeiros, rachaduras e cristais de gelo esbranquiçados. Umbriel é ainda maior. Apresenta uma superfície que mudou muito pouco, crivada de crateras. Titânia possui um desfiladeiro que pode muito bem ser comparado à Grande Fossa Africana. O satélite tem 1.600 quilômetros de largura e é o maior dos satélites de Urano. E aqui está Oberon, o mais afastado de todos. Em Urano, o dia dura quase 18 horas e o planeta leva 84 anos para percorrer sua órbita em torno do Sol.
Agora estamos sobre Netuno, o último dos gigantes gasosos, o último dos grandes planetas. Ele fica tão distante de nós que quando a sonda Voyager o estudou em 1989, os seus sinais de rádio levaram mais de 4 horas para chegar à Terra. Netuno precisa de 165 anos para cumprir sua órbita. Ele fica a mais de 4,5 bilhões de quilômetros do Sol. Netuno foi descoberto em 1846. Os astrônomos da época haviam constatado uma diferença entre a posição real de Urano e aquela que eles tinham calculado. Durante a maior parte do tempo, Urano estava adiantado ou atrasado em relação a esses cálculos. Alguma coisa estava alterando sua órbita. Era certamente um planeta desconhecido. Sua atração fazia o Urano às vezes acelerar, outras vezes se retardar. Levando em conta estas perturbações, os astrônomos acabaram descobrindo Netuno. Netuno, à esquerda, é mais denso, mas ligeiramente menor que Urano. Seu tamanho equivale a mais de 4 vezes o da Terra, com um diâmetro de 50 mil quilômetros. Júpiter, por sua vez, equivale a 12 terras ou a 3 Netunos. Depois de examinar a superfície nevoada de Urano, a Voyager encontra agora todos os tipos de fenômenos meteorológicos em Netuno. Aqui, uma nuvem desliza como um relâmpago através das camadas superiores da atmosfera. Netuno é o planeta das ventanias. No Equador, sopram rajadas de vento a mais de 2.000 quilômetros por hora. As nuvens mais elevadas são frias, com cerca de 200 graus negativos. Mas o clima é regulado pelo calor interno de Netuno, um calor que não existe em Urano. A Voyager detecta uma tempestade do tamanho da Terra, a Grande Mancha Escura. Depois de alguns dias, a mancha muda de forma. Embora esta tempestade passe como uma tromba d'água ao redor do planeta, este registro acelerado feito pela Voyager a mantém no centro da imagem. Ao sudeste, vemos uma outra tempestade, o Olho do Feiticeiro, maior que qualquer tufão terrestre. 7 anos depois, sob a mira do telescópio Hubble, a Grande Mancha Escura parecia haver desaparecido. Netuno efetua uma volta completa sobre si mesmo a cada 16 horas. Sua atmosfera é composta de 85% de hidrogênio, 12% de hélio e o restante principalmente de metano. Há 4 camadas distintas. A mais afastada delas é um nevoeiro atmosférico com grande quantidade de hidrocarburetos. Mais abaixo encontram-se hidrogênio e metano. Depois, amoníaco e hidrogênio sulfuroso. E uma zona de transição composta de gases e líquidos. Descendo ao rumo do centro, hidrogênio líquido, um lençol de gelo e um núcleo rochoso. Netuno possui 2 anéis principais. O anel exterior tornou-se mais espesso nas partes onde a matéria se aglutinou. Eis um detalhe imaginário dessas partículas de poeira congelada. Atualmente contam-se 8 satélites em volta de Netuno, tendo sido 6 deles descobertos pela Voyager. Todos são minúsculos, menos um. É Tritão. Com um diâmetro de 2.700 quilômetros, Tritão possui a superfície mais fria, com 238 graus negativos. Isto não o impede de expelir jatos de nitrogênio enegrecido. Estes geysers podem erguer-se a até 8 quilômetros de altura e seus feixes são espalhados pelo vento na atmosfera rarefeita. Tritão pode ser um grande asteroide capturado por Netuno. O mesmo se dá com Plutão, o último planeta no extremo limite do Sistema Solar. O Reino dos Cometas. Estamos no Observatório de Lowell, no Arizona, Estados Unidos. Em 1900... Rússia aqui pela primeira
primeira vez o planeta mais distante do nosso sistema solar, Plutão. Foi o astrônomo Clyde Tombaugh que fez esta descoberta. Ele tinha então 24 anos de idade. Tombaugh conseguiu essa proeza fotografando sistematicamente vastas regiões do céu sobre placas de vidro. Durante várias noites, ele fotografou 2 vezes seguidas cada parte do céu. Depois, semicerrando os olhos, ele comparava as 2 fotos. Se eram idênticas e nenhum astro parecia ter se movido, ele perdia o interesse, porque somente os objetos no interior do sistema solar se deslocam em relação às estrelas ao fundo. Foi assim que, depois de 6 meses de observação, ele percebeu um ponto luminoso que se movia. Era Plutão. Plutão e seu satélite, Caronte, têm juntos uma massa menor que 1/5 da massa da Lua. São 2 pequenos mundos feitos de metano e água congelados nos confins sombrios do sistema solar. Plutão e seu satélite estão, em média, 40 vezes mais distantes do Sol do que a Terra. Mais longe ainda encontra-se a nuvem de Oort, uma esfera composta de fragmentos de gelo que envolve o sistema solar. Indo mais além, existe um outro reservatório também repleto de pedaços de gelo, o cinturão de Kuiper. Plutão, com sua órbita excêntrica, pode muito bem provir desse cinturão e não ser um planeta como os demais. Plutão é uma mistura de rochas e gelo, tanto quanto os cometas que chegam até nós, vindos do cinturão de Kuiper ou da nuvem de Oort. Este é o cometa Hyakutake, observado em 1996. Seu núcleo é uma espécie de bola de neve suja, com 3 quilômetros de largura, mas sua cauda se estende por milhões de quilômetros. Quando um cometa se aproxima do Sol, ele desenvolve uma dupla cauda. A parte amarela é formada de poeira e a parte azul de gás. A cauda gasosa pode vir a se separar dele sob a ação das rajadas de vento solar. É este vento, somado à pressão da radiação solar, que empurra a cauda dos cometas para o lado oposto ao Sol. Vamos ocultar o disco solar e ver, em movimento acelerado, um cometa contornando o Sol. Este aqui acaba se perdendo no interior do Sol. Os cometas são os astros errantes do sistema solar. Alguns deles se deslocam, descrevendo perigosas órbitas elípticas e passando diante dos planetas. Como verdadeiros kamikazes, eles se precipitam na direção do Sol, onde são destruídos. Outros conseguem passar a uma curta distância dele. Júpiter representa um verdadeiro perigo para os cometas. Este desviou-se de sua órbita ao redor do Sol, capturado pela atração do planeta gigante. O cometa, uma frágil mistura de gelo e poeira, chega a menos de 50 mil quilômetros de Júpiter e paga um preço caro por isto. Júpiter o despedaça em mais de 20 fragmentos. Mas isto é apenas o começo. O cometa, denominado Shoemaker-Levy 9, vai se tornar o maior espetáculo celeste deste século. Ao cair sobre Júpiter, ele bombardeia por todos os lados a espessa atmosfera do planeta gasoso. Isso ocorreu em julho de 1994. Cada fragmento provocou ondas de choque do tamanho do nosso planeta. Eis o momento do impacto. Abaixo à esquerda, um feixe se eleva a mais de 1000 quilômetros de altura. O mais famoso dos cometas é o de Halley. Há vários séculos ele aparece em nossos céus a cada 76 anos aproximadamente. Quando apareceu em 1301, o pintor italiano Giotto o transformou em sua estrela de Belém.
Em 1066, a famosa tapeçaria de Bayeux narra a conquista da Inglaterra pelos normandos. O cometa, testemunha da história, está presente. Depois da passagem mais recente do cometa, a primeira que ocorreu durante a era espacial, somos nós que vamos visitá-lo. Graças a uma sonda chamada de Giotto, enviada pelos europeus. No meio de uma esquadra internacional, é a missão mais ambiciosa. Porque a Giotto deve atravessar a coma, ou seja, a nuvem que envolve o núcleo do cometa. Estamos em 1986. Eis as imagens. Um núcleo que tem a forma de um amendoim, medindo 16 km por 9. Vaporizados pelo calor do Sol, o gás e a poeira desprendem-se da superfície. A luz ofuscante dificulta a observação, mas o pouco que podemos avistar da superfície do núcleo do Halley está recoberto de carbono negro. A coma, aumentada por jatos de gás, produz uma cabeleira com 1 milhão de quilômetros de extensão, bem maior que o Sol. Estas rochas congeladas fazem parte do cinturão de Kuiper, um disco de destroços rochosos que se situa para além dos planetas. É de lá que vem o cometa de Halley, provavelmente impelido por uma mudança na interação gravitacional do Sol com as estrelas mais próximas. O Halley teve sorte. A atração solar o fez dar a volta ao Sol em vez de puxá-lo para dentro dele. Mas o Halley agora é prisioneiro de uma órbita que o leva além de Netuno, para retornar até o Sol, depois partir novamente para Netuno e assim por diante. O Halley percorre sua órbita em 76 anos. Os cometas que têm períodos mais longos chegam de muito mais longe, como o de Hale-Bopp, o cometa mais espetacular avistado neste final de século. 1997 foi o ano do Hale-Bopp. Em primeiro plano, vemos o seu núcleo em rotação com 40 quilômetros de largura, expelindo gás e poeira. Eles brotam do hemisfério aquecido pelo Sol, iluminando-se e apagando-se em função da rotação do núcleo. Ao se aproximar do Sol, o Hale-Bopp perde 1000 toneladas de poeira e de água por segundo. Mas, no frio dos confins do Sistema Solar, o cometa recupera sua forma inicial, sem cabeleira, tornando-se inerte. Ao longo da história, os homens sempre viram os cometas com uma cabeleira e sempre os associaram à morte e à destruição. Temer os cometas não é totalmente absurdo. Hoje eles são estudados com muita atenção pelos cientistas. Se o Hale-Bopp tivesse se chocado com a Terra, estaríamos todos mortos. Mas essa é uma outra história. A sonda espacial Stardust parte ao encontro do cometa Wild 2. Seus instrumentos, como um papel de matar moscas, vão recolher fragmentos, enquanto o Stardust atravessa a cabeleira do cometa. Mas, ao contrário da Giotto, que nos enviou apenas os dados, a Stardust deverá retornar à Terra com suas preciosas amostras. Isolada numa cápsula capaz de resistir ao tremendo choque da reentrada na atmosfera, essa preciosa encomenda chega às nossas mãos, vinda de muito além dos planetas. Quando forem recuperadas após a aterrissagem da Stardust nas vastidões polares, as amostras do Wild 2 serão únicas. Será a primeira vez que os cientistas poderão examinar partículas que permanecem intactas desde a formação do Sistema Solar. A nuvem de Oort se situa a 1/3 da distância que nos separa da estrela mais próxima. É ela que nos envia esses mensageiros do passado, os cometas. Impacto.
Um cinturão de asteroides que gravitam entre Marte e Júpiter. São resíduos rochosos que datam do nascimento do Sistema Solar. Mesmo que suas vidas sejam geralmente tranquilas, acidentes acontecem de vez em quando. Uma colisão ou um abalo produzido pela força gravitacional de Júpiter e um asteroide pode ser expulso de sua órbita. Arremessado na direção do Sol devido à atração solar e ajudado pelo planeta Marte, esta montanha celeste se transforma num perigoso projétil. Aconteceu há 65 milhões de anos. 10 quilômetros de rocha e de metal entraram em rota de colisão com a Terra. Para os dinossauros, foi o dia do juízo final. A Terra ficou envolta num inverno cósmico. A extinção foi completa. Há 4 bilhões e meio de anos, um impacto bem mais importante deu origem à nossa Lua. A Terra colidiu com um asteroide do tamanho de Marte. Fragmentos foram arremessados para o espaço. Outros voltaram a cair sobre a Terra. Outros ainda se agruparam para formar a Lua. Esta colisão teve um efeito benéfico para nós, porque a Lua, ao desacelerar a rotação do nosso planeta, ajudou o processo de evolução da vida. Quanto à própria Lua, continuou estéril e sem vida, sem um oceano que pudesse ocultar suas cicatrizes. Ela pode ser nitidamente avistada pelos telescópios. 30 mil crateras, aproximadamente, espalham-se pela sua superfície. Cada uma dessas depressões é testemunha de um impacto. Nada, além desse bombardeio vindo do espaço, mudou sua superfície. Nem o vento, nem a água. A Terra teria sofrido a mesma quantidade de impactos por quilômetro quadrado. Se não fosse a nossa atmosfera, nossos oceanos, nossa vegetação e os movimentos geológicos, nosso planeta teria também esta aparência. Ainda hoje os planetas sofrem esse tipo de bombardeio, como ocorreu com Júpiter em 1994. O responsável foi este colar de pérolas. Descobertos há 2 anos, eles são os fragmentos de um único cometa, o Shoemaker-Levy 9. Ao passar pelas proximidades de Júpiter, a gravidade esmagadora do planeta o despedaçou em mais de 20 fragmentos. Agora, eles se precipitam na direção do planeta gigante a mais de 60 quilômetros por segundo. Se Júpiter não exercesse tamanha atração, muitos cometas acabariam chegando até a Terra. Podemos muito bem imaginar choques dessas dimensões sobre nosso planeta. O feixe erguido por um impacto, mais impressionante do que uma aurora. A onda de choque de um impacto, muito maior que a Terra. Imaginemos as consequências de um rochedo como este colidindo com o nosso planeta. 1972. Este meteoro por pouco não nos atingiu. Com 80 metros de largura, viajando a uma velocidade de 10 km por segundo, ele poderia ter destruído uma cidade inteira. Felizmente, ele ricocheteou em nossa atmosfera e retornou ao espaço. 1992. Uma partida de futebol num colégio da costa oeste dos Estados Unidos. A visão de um meteorito em chamas interrompe a partida. O míssil se desagrega. Alguns dos seus pedaços maiores foram recuperados. Estes são meteoritos, o nome que se dá a todos os estilhaços cósmicos que chegam a atingir o nosso Sol. 1908, na Sibéria. Este projétil com 60 metros de largura não chega a atingir o solo. Ele explode na atmosfera como uma bomba nuclear. Mais de 2.000 quilômetros quadrados de florestas desertas são arrasadas. Se isso tivesse acontecido sobre Paris, milhões de pessoas teriam morrido. O cinturão de asteroides se assemelha a uma autoestrada. Aqueles que mantêm sua rota permanecem tranquilos. Os que se desviam tornam-se uma ameaça. Cerca de 100 mil asteroides cruzam a órbita da Terra.
2.000 deles são grandes o bastante para poder nos causar problemas. Sondas automáticas são enviadas para medir suas dimensões. Esta sonda tem um encontro marcado com o asteroide Eros. Em sua órbita atual, Eros é inofensivo, mas daqui a 100.000 anos ele poderá vir a se chocar com a Terra, e é por isso que precisamos estudá-lo. Eros tem 40 quilômetros de largura. Ele é 4 vezes maior do que o projétil que causou a extinção dos dinossauros. Se ainda estivermos na Terra e não pudermos evitar o choque, nenhuma forma de vida sobre a Terra conseguirá se salvar. Em 1999, uma sonda investiga um outro asteroide que nos ameaça. Por enquanto, ele está em órbita ao redor de Marte, mas um pequeno abalo gravitacional poderá enviá-lo em nossa direção. A sonda deve examiná-lo detalhadamente. A missão da sonda Rosita é chegar o mais perto possível deste asteroide. Lançada em 2003, ela deverá sobrevoar 2 asteroides e evoluir em torno do cometa Wirtanen, enquanto um módulo de aterrissagem estuda o seu núcleo. Os cometas com trajetórias muito alongadas e os asteroides que cruzam nossa órbita passam sem parar pelo nosso planeta. Para cada um que registramos, ficam 20 outros ainda por descobrir e alguns podem ameaçar a Terra com destruição total. Mas ao contrário dos dinossauros, somos capazes de reagir. Podemos construir um espelho parabólico e enviá-lo ao espaço. Uma vez lá em cima, ele poderá canalizar a luz do Sol e refleti-la sobre os mísseis que ameaçam a Terra, desintegrando-os. Uma outra ideia seria enviar sondas gigantes que pudessem grudar-se à superfície do asteroide inimigo. Essas sondas desdobrariam painéis gigantescos para recolher o vento solar e arrastar o asteroide intruso para outros horizontes. O que acham deste sistema? Uma espécie de motor externo que impele o objeto para uma trajetória mais segura. Mas suponhamos por um instante que o perigo seja anunciado tarde demais. Em algumas semanas, um asteroide deverá se chocar com a Terra. Devemos optar pela solução nuclear? Um derradeiro recurso, mas simples e eficaz, o tiro direto. Mas quem pode garantir que a Terra estará salva? Dependendo das decisões políticas, um programa internacional de pesquisas poderia rastrear a maior parte dos cometas e asteroides que nos ameaçam. Prevenidos com antecedência, teríamos tempo para organizar nossa defesa. Mas uma catástrofe continua a ser possível. Nos confins do Sistema Solar, nas profundezas glaciais da nuvem de Oort, a influência gravitacional de uma estrela próxima perturba a trajetória de um cometa. Ele inicia então uma viagem de 1 milhão de anos em direção ao Sol. Como 90% dos nossos céus não são vigiados, um cometa pode chegar inesperadamente. Com 10 quilômetros de largura e uma velocidade de mais de 20 quilômetros por segundo, ele é tão grande quanto aquele que exterminou os dinossauros. Armageddon. A extinção total. Uma explosão de 100 milhões de megatons pulveriza Nova York, formando uma cratera de 200 quilômetros de diâmetro. A onda de choque se propaga, destruindo tudo à sua passagem. Ela se estende ao redor do globo. Um inverno cósmico se abate sobre o planeta azul. O reino do homem é exterminado para sempre. O olho do Hubble.
Os pilares da criação, uma das imagens mais espetaculares já captadas do nosso universo. Eles fazem parte da nebulosa da Águia, onde nascem as estrelas. Uma estrela moribunda na nebulosa Olho do Gato. Uma outra na nebulosa da Ampulheta. Estas fotos são as obras-primas do telescópio espacial Hubble. Para poder observar as profundezas do espaço, é preciso captar luz em quantidade suficiente. O olho humano consegue isso graças à sua pupila, que capta a luz e focaliza a imagem sobre a retina, situada mais atrás. Mas para observar o cosmos distante, só um telescópio é capaz de captar a luz necessária. Este telescópio capta a luz por meio de um espelho, que a reflete sobre um espelho menor, depois sobre um terceiro e finalmente sobre o ponto focal, situado ao lado. Mas as nuvens e a poeira da atmosfera terrestre embaçam a visão de nossos telescópios, mesmo os mais potentes. A mais de 4.000 metros de altitude, no Havaí, o telescópio Keck está situado na camada média de nossa atmosfera respirável. Mas as turbulências do ar distorcem as imagens, que são percebidas como através da água. Nas Ilhas Canárias, o telescópio Herschel fica situado bem acima das nuvens. O mesmo acontece com o VLT, que fica ao norte dos Andes chilenos. As iniciais VLT significam telescópio muito grande em inglês. Os 4 espelhos que o compõem têm cada um mais de 8 metros de diâmetro e ficam montados sobre suportes anti-distorção. Eles compensam qualquer deformação que possam sofrer os enormes espelhos quando são apontados para diferentes regiões do céu. Imagens perfeitamente nítidas captadas pelo VLT. Mas para uma qualidade de observação ainda melhor, nada se compara à clareza do espaço sideral. 1990, o ônibus espacial americano lança o telescópio espacial Hubble. O telescópio é colocado no espaço pelo braço robotizado do ônibus e os astronautas o lançam cuidadosamente numa órbita em volta da Terra. Um olho de 2 bilhões de dólares flutuando 600 quilômetros acima do nosso planeta. Muito além da atmosfera terrestre, o Hubble nos oferece a visão mais nítida possível do universo. Ele é capaz de ver 10 vezes mais os detalhes que os telescópios terrestres e é 30 vezes mais sensível à luz. Essa luz é focalizada por 2 espelhos e depois analisada por 5 instrumentos especiais instalados na parte traseira. Mas há um problema. O centro do grande espelho não é suficientemente profundo. Isso significa que a luz converge sobre 2 pontos em vez de apenas um. As imagens do Hubble permanecem embaçadas, mesmo que as correções feitas por computador as tornem bem mais nítidas. Desta imagem, se consegue esta. Mas apesar deste problema, a tentativa é um sucesso. No centro de 2 jatos galácticos, o Hubble detecta um buraco negro maciço. A galáxia de Andrômeda. Temos provas de que ela já absorveu uma outra galáxia, porque o Hubble descobriu que ela guarda em si 2 núcleos. Na galáxia do Redemoinho, ele descobre um buraco negro em potencial. E aqui, os restos de uma supernova. Mas o Hubble ainda necessita de um conserto. Dezembro de 1993, uma equipe do ônibus espacial se prepara para essa tarefa. O Hubble é reconduzido ao compartimento de carga da nave. A primeira tarefa é substituir os painéis solares, fonte de energia do telescópio. Eles estavam provocando uma vibração. Um dos painéis é desmontado para ser trazido de volta à Terra. O outro, mais difícil de manipular, é simplesmente largado no espaço. O Hubble foi projetado para ser consertado em pleno espaço, mas agora trata-se de uma verdadeira reconstrução.
Os novos painéis se assemelham a cortinas que se enrolam sobre si próprias. Eles são fixados ao telescópio e em seguida são totalmente abertos. Aqui estão as fases principais desta operação. Montado sobre o braço robô, o operário cósmico abre as portas da cabine principal. O Hubble tem o tamanho aproximado de um ônibus escolar. Os instrumentos são do tamanho de uma cabine telefônica. Aqui é impossível perder as ferramentas. Um kit completo está montado no braço da vestimenta espacial. O objetivo do concerto é instalar peças óticas que corrijam a deformação do espelho principal. O instrumento menos útil do Hubble, um aparelho que mede a luz, é levado e trocado por um módulo corretor. Em seguida, é preciso substituir uma câmera que equivale a metade da capacidade tecnológica de todo o telescópio. Durante metade desse tempo, os astronautas trabalham à luz de projetores, porque o telescópio faz a volta à Terra em 95 minutos e passa rapidamente do dia para a noite. A nova câmera possui seus próprios corretores de imagem, além de detetores muito mais sofisticados. Graças aos astronautas, a missão é um sucesso total. Foi corrigido um erro equivalente à 50ª parte da espessura de um cabelo humano. Agora, a acuidade visual do Hubble é de 10 por 10. E para o programa do ônibus espacial americano, é um momento de glória. Equipado com suas novas lentes, o Hubble agora corresponde a todas as expectativas. Os corretores óticos funcionam perfeitamente. Minúsculos espelhos, não maiores do que uma unha, compensam a deformação do espelho principal e asseguram uma focalização perfeita da luz que é captada. Aqui está Marte em seus menores detalhes. Mesmo o distante Netuno mostra as suas estruturas bem visíveis. Mas o Hubble é ainda mais útil quando investiga as profundezas do espaço. Aqui, um mosaico de imagens em forma de L reconstitui a nebulosa de Órion, revelando o nascimento de inúmeras estrelas. Aglomerados de jovens estrelas de alta temperatura. E os vestígios de uma supernova. A nebulosa da Lagoa, vista pelo Hubble. Nunca os detalhes de uma galáxia tinham sido observados de maneira tão precisa. A nebulosa do Ovo, em luz normal e depois em infravermelho. Uma galáxia vista por dois instrumentos diferentes, com o gás brotando do seu núcleo. Vejamos o poder de ampliação do Hubble enquanto ele examina um pequeno trecho do céu livre de estrelas ou galáxias muito próximas. Indo cada vez mais longe. E finalmente descobrimos algumas das galáxias mais remotas já observadas, que emitem uma luz 4 bilhões de vezes mais fraca do que o menor limite da percepção visual humana. O Hubble nos mostra o universo como ele jamais tinha sido contemplado. E o que mais irá nos revelar no futuro?